A morte do ditador Adolf Hitler completou 80 anos nessa semana e justamente na data que marca essas 8 décadas, uma nova tese sobre o paradeiro real do seu corpo foi publicada. E hoje a Sala de Guerra te explica exatamente que tese é essa. Antes da gente começar essa explicação aí, eu quero mostrar para você que quer ampliar sua coleção de militaria esse item bem legal que é o Tropenhelm do Afrika Korps, o famoso chapéu ou cobertura colonial usada pelas grandes potências na Europa nas suas colônias na África e Ásia no começo do século XX. Essa versão aí é a versão utilizada pelo Afrika Korps entre 1941 e 1943 e essa peça agora pode ser sua porque o bilhete para concorrer custa só R$ 5,00 e você pode comprar quantos bilhetes quiser clicando no link que está bem aqui na descrição. Então o que você está esperando? Corre lá, garante seus bilhetes e boa sorte! O fim de Adolf Hitler, como todos conhecemos, aconteceu no dia 30 de abril de 1945, aproximadamente ali perto das 3 da tarde. É registrado que naquela hora Hitler se recolheu para sua sala de estar junto com a sua agora esposa Eva Braun, que os dois haviam se casado na noite anterior, e ela então teria mordido uma cápsula de veneno e ele teria mordido também uma cápsula de veneno, mas também dado um tiro contra a própria têmpora, para garantir que seria morto ali naquele ato e não ficaria meio morto-vivo para ser capturado pelos soviéticos nesse estado. Seus corpos então foram levados para cima, encharcados com gasolina e queimados ali, mas eu diria melhor semi-queimados, porque era pouca gasolina disponível, e então esses corpos teriam sido deixados no local, onde um pouco mais de 24 horas depois foram capturados pelos soviéticos. E os soviéticos, então, após um exame, teriam escondido esses corpos só em 1970, tendo destruído em definitivo esses restos mortais. Teriam sobrado, então, em Moscou, um pedaço do crânio, justamente com a perfuração, e um pedaço da mandíbula, que mostraria ali uma ponte de ouro feita na arcada inferior de Adolf Hitler. Mas esses restos mortais sempre foram bastante questionados por diversos historiadores, inclusive sendo alvo nos anos 90 de um exame de DNA feito por um cientista norte-americano do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, que detectou que aqueles ossos pertenceriam a uma mulher em seus cerca de 30 ou 40 anos. Toda essa confusão aí só acrescentou mais lenha na fogueira daquela hipótese de que Hitler teria escapado de Berlim, fugido para a América do Sul, na verdade para a Argentina, e morrido lá alguns anos depois. E embora essa hipótese aí tenha sido realmente bastante discutida, especialmente em programas de TV, como os programas do History Channel, ela ainda carece de evidências mais sérias, carece de evidências científicas, não as meras fotos pequenininhas de baixa resolução que aparecem na internet de vez em quando, e também os testemunhos de pessoas que supostamente viram Hitler na Argentina, mas que permanecem até hoje desconectados de evidências documentais factíveis da presença do ditador lá naquelas terras. Então, neste último dia 30 de abril de 1945, o historiador britânico Dr. Mark Felton publicou um vídeo no YouTube com sua nova tese, sua nova hipótese, na verdade, sobre o paradeiro real do corpo de Adolf Hitler. E Mark Felton questiona: será que o sepulcro de Adolf Hitler ainda existe? Muitos de vocês já devem conhecer Mark Felton, mas para quem não conhece, ele é um historiador britânico e professor da Universidade de Essex, que também trabalha em algumas outras universidades no exterior, e desde 2017 ele tem um canal no YouTube, o Mark Felton Productions, que é considerado um canal de alta credibilidade, e o próprio Mark Felton é autor de diversos livros sobre a Segunda Guerra Mundial.
E para garantir o acesso de vocês à fonte primária, eu estou linkando o vídeo do Mark Felton em inglês diretamente aqui na descrição. Bom, a tese do Mark Felton é que o corpo de Hitler, na verdade, nunca foi resgatado, nunca foi capturado pelos soviéticos, e que os próprios soviéticos sabiam muito bem disso, e que o reconhecimento daquele corpo como sendo o corpo de Adolf Hitler vinha de pressão política superior dos altos escalões do NKVD de Lavrenti Beria. E se você não conhece Lavrenti Beria, está na hora de conhecer, clicando no nosso vídeo que está bem aqui em cima. Felton baseia sua hipótese nas imensas divergências que existem entre os vários testemunhos das pessoas que estavam com Hitler no bunker e o relatório do legista soviético sobre o exame do corpo, que, como eu disse, tinha sido queimado ou semi-queimado com gasolina, porque era pouca gasolina, e nesse estado foi capturado pelos soviéticos no final do dia 1º de maio de 1945. A primeira divergência apontada pelo Felton diz respeito à arcada dentária de Adolf Hitler, na verdade, às múltiplas pontes de ouro que ele tinha na boca. E embora o corpo examinado pelos soviéticos tivesse sido bastante queimado, foi relatado por eles que as pontes encontradas não encontravam-se chamuscadas como o restante do corpo, o que abre uma suspeita para que aquelas pontes tivessem sido inseridas no cadáver depois dele ter sido queimado. Existiam também muitas reposições dessas pontes no estoque do escritório odontológico da chancelaria. E enquanto os registros soviéticos atestam que as pontes foram encontradas no cadáver durante os exames, os dentistas de Hitler que foram interrogados pelos soviéticos alegam que as pontes foram apresentadas para eles, soltas, durante o seu interrogatório. O laudo pericial soviético também atesta que diversos dentes do cadáver apresentavam sinais de terem sido recentemente extraídos logo antes da sua captura. Outros detalhes interessantes do laudo soviético foi o fato de que o cadáver tinha tido um dos pés recentemente amputado, mas ninguém mais com Adolf Hitler dentro do bunker atestou que ele teve um dos pés amputado nos seus últimos dias de vida. Outro fato interessante é que os médicos soviéticos notaram que o cadáver era realmente um pouco mais baixo que o de Hitler, mas tentaram explicar esse fato pelo encolhimento que um cadáver humano naturalmente passa no processo de ser queimado. A questão do envenenamento também é bastante polêmica, visto que no relatório os soviéticos dizem ter encontrado a cápsula de cianeto quebrada na boca, mas não encontraram traços de cianeto nas entranhas do cadáver, o que indicaria então que a cápsula teria sido colocada na boca do cadáver após ele ter parado de respirar, ou seja, depois que aquela pessoa já estaria morta. Por fim, o relatório soviético não conseguiu encontrar perfurações de bala, seja tanto na têmpora quanto no céu da boca, o que os levou à conclusão de que Hitler teria sim morrido puramente por envenenamento. E é importante ressaltar que essa hipótese do Mark Felton não se refere àqueles supostos dublês de corpo de Hitler que também supostamente teriam sido encontrados pelos soviéticos nos últimos dias da Batalha de Berlim. Mas a hipótese de Mark Felton aponta que sim, Hitler teria sido morto por um disparo de arma de fogo, mas não por ele mesmo, não teria sido um suicídio, e sim uma execução claramente já pré-ordenada, realizada pelo seu mordomo, o SS Obersturmbannführer Heinz Linge. Linge foi capturado pelos soviéticos em Berlim e passou 10 anos prisioneiro em Moscou. E durante esse tempo ele próprio admitiu que foi diversas vezes interrogado pelos soviéticos sobre o paradeiro real do corpo de Hitler, numa clara indicação de que o governo soviético, na verdade, sabia muito bem que não estava com o corpo de Hitler em mãos. E quando ele foi finalmente libertado em 1955, Heinz Linge passou pela Grã-Bretanha, onde então, em outubro daquele ano, ele cedeu essa entrevista aqui à BBC, onde Heinz Linge diz que o corpo de Hitler, na verdade, está enterrado numa vala comum nos arredores da antiga chancelaria e que os russos nunca teriam capturado esse corpo, tendo questionado sobre o paradeiro do corpo durante 10 anos. Vamos passar o trechinho para vocês, ele está falando em inglês, mas eu coloquei as legendas automáticas em português aqui embaixo. Where do you think Hitler's body is now? Buried in the
part of the Chancellery. The Russians have never found Hitler's body. I know that because they questioned me repeatedly about it. You think it's still there? Yes, buried in a common grave. Este, então, é o principal testemunho que dá base a esta hipótese do Mark Felton. O próprio mordomo de Hitler dizendo, em 1955, recém-libertado da prisão na União Soviética, que o corpo de Hitler foi enterrado numa vala comum nos jardins da chancelaria. E a historiografia registra que Heinz Linger foi justamente um dos últimos homens a continuar na presença de Hitler em seus últimos minutos. E a explicação do Felton continua citando o fato de que em 1968 o governo soviético autorizou a publicação no Ocidente de toda a sua versão oficial da captura dos restos mortais de Hitler, que foi publicado em 1969, no ano seguinte, aqui no Brasil em português, como A Morte de Adolf Hitler, de Lev Bezymensky, um livro que você inclusive consegue ainda achar nos sebos aí pela internet. Esse livro, contudo, foi recebido com bastante ceticismo no Ocidente, onde historiadores começaram a apontar diversas discrepâncias entre o que está escrito no relatório soviético e os relatos das diversas testemunhas que estavam com Hitler dentro do bunker e que inclusive teriam visto e tratado do seu cadáver. E essa teria sido então a razão para que em 1970 o chefe da KGB, Yuri Andropov, tivesse ordenado a exumação dos restos mortais de todos os líderes encontrados no bunker em Berlim, ou seja, o suposto corpo de Hitler, de Eva Braun, de Joseph Goebbels e sua família, bem como o da cadela Blonde, que estavam enterrados nas proximidades do quartel-general da KGB em Magdeburg, na antiga Alemanha Oriental, e a dispersão das cinzas restantes no curso do rio Biederitz. Mas de volta a 1945, cerca de 31 horas se passaram desde a morte de Hitler no dia 30 de abril até a captura do bunker pelos russos no dia 1º de maio. O que então teria acontecido nesse meio tempo? A história da Segunda Guerra é sempre muito interessante. E se você é entusiasta desses temas, assim como eu creio que não tem nada melhor do que conhecer in loco, conhecer em pessoa esses cenários que protagonizaram o conflito armado mais importante da história humana. E olha só o que a Sala de Guerra está preparando para você neste próximo mês de outubro. Nós vamos para os Estados Unidos marcar os 80 anos do Projeto Manhattan, do primeiro teste atômico lá no local de testes Trinity e também dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Olha só o que você vai conhecer. Nós vamos visitar o Museu Smithsonian Ar e Espaço, a maior coleção de aeronaves militares do planeta, para ver não só o bombardeiro B-29 Enola Gay, como toda a coleção de interceptadores japoneses que enfrentou os B-29. Eu vou também te levar para Los Alamos, onde a bomba atômica foi desenvolvida, e você vai visitar a casa de Robert Oppenheimer, como também o marco zero da primeira detonação atômica no local de testes Trinity, dentro de uma área militar que só vai abrir nesta única ocasião em 2025. E para coroar tudo isso aí, nós vamos fazer um voo histórico num verdadeiro Boeing B-29 Super Fortress. O que você está esperando para embarcar na nossa missão Átomo? Acessa o link na descrição e chama os nossos agentes, que eles vão te oferecer as melhores condições possíveis para você realizar esse sonho, hein? Eu serei o seu guia e te espero lá. Agora que a gente vai falar sobre o local onde tudo isso aconteceu, eu acho importante te mostrar primeiro a planta do bunker, que na verdade eram 2 bunkers. Existia essa estrutura que você está vendo aqui à direita, chamada de Vorbunker, ou pré-bunker, ou ante-bunker também. Essa estrutura era um pouco mais rasa que a segunda, chamada de Führerbunker, ou bunker do Führer, bunker de Hitler propriamente dito, e as duas estavam localizadas no subsolo da chancelaria do Reich, ali perto do portão de Brandemburgo, em Berlim. Nesse mapa aqui você consegue ver alguns locais que ficaram famosos aí nos filmes e documentários, como o aquartelamento da família do Joseph Goebbels aqui, o quarto do próprio Joseph Goebbels, e aqui o quarto da Eva Braun, o quarto de Hitler e a sala de estar de Adolf Hitler, onde ele se suicidou
junto com a Eva na tarde do dia 30. Esse outro mapa aqui, que é um mapa da própria chancelaria, quase um quarteirão inteiro aqui, é uma construção, uma construção bastante grande, te dá a proporção do bunker em relação a toda a chancelaria. Aqui você tem o Vorbunker e o bunker de Hitler em vermelho um pouco mais grosso, aqui a linha. Você percebe então que o bunker é realmente uma estrutura bem diminuta em relação a toda a chancelaria. E para a tese do Mark Felton é bem importante este prédio aqui, que era uma adega da chancelaria, mas que nessa época funcionava como um hospital emergencial para membros da SS e também civis. E como você pode imaginar naquela situação caótica do final de abril de 1945, no centro de Berlim, esse hospital aqui recebia muitos feridos em estado terminal, então muitas mortes aconteciam lá dentro. Como em qualquer local em que muitos cadáveres se acumulam, o risco de contaminação é muito grande, portanto, esses cadáveres devem ser dispostos o quanto antes depois de sua morte. Mas os relatórios da época, todos os registros, mostram que aqui no jardim de inverno, esse grande jardim interno da chancelaria, não haviam corpos enterrados, porque esse jardim era usado pela Eva Braun e também por diversos membros da comitiva de Hitler dentro do bunker para se arear um pouquinho, para fumar um cigarro entre as diversas barragens de artilharia do Exército Vermelho contra a cidade. E é justamente aí que entra em cena essa área superior aqui que vocês estão vendo, que fica perto do bunker do Erich Kempka, que era o chefe dos motoristas de Hitler, que tinha um bunker só para ele, e inclusive esse bunker do Kempka se encontra hoje intacto, foi redescoberto nos anos 80, inclusive com as pinturas da época na parede, mas esse bunker não pode ser visitado porque o governo alemão selou e proíbe qualquer entrada de turistas lá dentro. Somente alguns historiadores, com autorização expressa do governo, conseguem entrar no local. Teria sido aqui então, justamente nessa área aqui, próximo desse número 10 e próximo da saída de emergência do bunker, que fica bem aqui, e corresponde, para vocês verem aqui nesse mapa do bunker, a saída de emergência, tá? A gente vê ela bem aqui. Este seria o local ideal para se construir, então, uma grande vala comum, se abrir uma grande vala comum para enterrar esses corpos que vinham se acumulando no hospital. E foi justamente naquele local ali que o Felton cogita que nas horas imediatamente posteriores à morte de Hitler, o chefe da sua equipe de guarda-costas, o Gruppenführer Johann Rattenhuber, junto com o médico Sturmbannführer Ludwig Stumpfegger, que era muito próximo de Martin Bormann, o secretário do Partido Nazista, teriam então localizado os corpos de um homem de meia idade com a estatura aproximada de Hitler e de uma mulher aos seus 30 anos com as feições aproximadas de Eva Braun, e teria então trocado os corpos verdadeiros por estes, preparando esses corpos, arrancando os dentes e queimando-os de maneira incompleta para que então esses corpos falsos fossem encontrados pelos soviéticos, enquanto os corpos verdadeiros teriam sido enterrados junto com os outros corpos nesta vala comum. Segundo Mark Felton, então, ele recebeu uma informação muito importante de um dos seus seguidores, que é inclusive descendente de um dos homens do Führerbegleitkommando, ou o Comando de Segurança Pessoal de Hitler, de que no ano de 2019, no dia do aniversário de morte de Hitler, no dia 30 de abril, ele teria encontrado alguns ramalhetes de flores próximos do local onde os corpos de Hitler e Eva Braun teriam sido queimados. Mas andando um pouco adiante, ele teria encontrado neste local aqui, um local completamente aleatório do ponto de vista histórico, uma coroa de flores muito maior e mais elaborada, sem qualquer registro, sem qualquer identificação. Só que quando aquele local é comparado às fotos históricas de reconhecimento aéreo dos restos desses quarteirões e do bunker de Hitler após a derrota em 1945, o local onde a coroa de flores estava depositada coincide perfeitamente com essa área aqui, logo ao norte do bunker. E para completar, eu vou mostrar para vocês aqui no mapa de Berlim onde é que
tudo isso se encontra. Aqui é interessante a gente marcar o próprio Tiergarten, né, o Jardim Zoológico de Berlim, que termina no portão de Brandemburgo, que está bem aqui. E para você que nunca foi a Berlim e não conhece nada, o antigo bunker de Hitler se encontra bem aqui, ó. Vamos lá dar uma olhada? Aqui então se encontra o antigo território da chancelaria, que foi completamente demolida pelos russos e foi construído no lugar dele esses apartamentos aqui, ó, esses prédios de apartamentos que chegam a 9 andares, tá? Aqui então a gente tem essa indicação de Führerbunker, que na verdade significa só o local onde se encontra uma placa explicativa para quem passa pelo local entender o que aconteceu ali. Vamos agora dar uma mergulhada mais próxima e eu vou mostrar para vocês que é bem abaixo dessa árvore aqui, ó, que supostamente se encontra essa vala comum que ainda poderia deter o corpo de Hitler. Vamos aqui, o que é que o Street View nos mostra? Como eu falei para vocês aqui, ó, tem essa placa, que é a única lembrança que o passante lá, o turista, vai ter, que aqui existia o bunker de Hitler, né? O bunker ainda existe, mas ele foi completamente soterrado com destroços, né? Com areia, com pedras, com tudo possível para poder compactar o solo. Nesse lado daqui da rua, bem onde essa arvorezinha se encontra, ó, é que supostamente os corpos de Hitler e Eva Braun teriam sido queimados. E foi nessa área aqui que os soviéticos encontraram aqueles corpos que eles levaram então para o seu exame médico. Mas o mais interessante que o Mark Felton aponta é justamente nessa área aqui, ó, onde a gente pode ver esse carro vermelho junto dessa árvore aqui. Esse é o local então que alegadamente existe a vala comum com diversos corpos e um deles seria o corpo de Adolf Hitler. Ainda se questiona se esse corpo ainda pode ser encontrado lá e tudo isso vai depender da profundidade que foi escavada para poder colocar esse corpo lá no dia 1º de maio. Lembrando que a situação daquela época era um tanto desesperadora, então não é de se esperar que uma preparação muito profunda tenha sido feita para liquidar esses corpos. Então, caso tudo isso aqui tenha algum fundo de verdade, a possibilidade de se encontrar os restos mortais de Hitler ali embaixo ainda é bastante mediana. Para concluir, eu recomendo realmente que você vá assistir o vídeo do Mark Felton e também todos os outros vídeos dele sobre esse processo de encontrar e identificar os restos mortais de Hitler. O trabalho dele realmente é muito bom e se você ainda não conhece, deveria conferir, tá? Agora me diz você aí, o que você acha dessa nova hipótese sobre o paradeiro do corpo de Hitler? Você acha que o depoimento de Heinz Linger e a pesquisa de Mark Felton tem fundamento? Conta pra gente aqui nos comentários. Como sempre, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, mas não deixa de dar um joinha pra gente e se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.